Shalom, pode se sentar. Mais uma vez, eu queria reiterar, Nosso apóstolo pediu para estar falando, ele está no período de quarentena, mas está tudo bem com ele, está bem, está se recuperando. Pediu para nós estarmos orando por ele, pela família dele, E, em nome de Jesus, Deus vai falar conosco essa noite, amém? Quantos ouviram a palavra de sexta? Amém. Nós falamos sobre conhecer a Deus cada dia mais e prosseguir em conhecê-lo, amém? E hoje Deus tocou meu coração da gente continuar nesse projeto, só que um tema um pouquinho diferente, que é aproximar-se de Deus, amém? Nós vamos ler o texto que está em Lucas, capítulo 10, de 17 a 37, um texto bem conhecido, que diz assim: os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Ele respondeu: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. Naquela hora, Jesus, exultando no Espírito Santo, preste atenção nisso, exultando no Espírito Santo, disse: eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho, a não ser o Pai. E ninguém sabe quem é o Pai, a não ser o Filho. E aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Então, ele se voltou para os seus discípulos e lhes disse em particular: felizes são os olhos que veem o que vocês veem. Pois eu lhes digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram. E ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, todas as suas forças, de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é meu próximo? Em resposta, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Esses lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram. Deixaram-no quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e disse-lhe: cuide dele. Quando voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Amém? Aproximando-se de Deus, esse é o tema da nossa palavra hoje. Aproximar-se. O que é aproximar-se? Aí você vai falar para mim: é chegar perto. Tudo bem, mas vamos mergulhar um pouquinho mais nisso. Amém? Quando nós olhamos esse contexto, esse texto, nós vemos Jesus enviar 72 discípulos.
Se você ler os capítulos anteriores, você vai descobrir que ele já tinha enviado os 12 primeiro. Você vai ver que teve algumas passagens importantes aqui, mas nós não vamos atentar para a gente não demorar demais. O que importa é você entender o que está acontecendo no contexto. O contexto é, Jesus envia os discípulos para fazer a obra. Quando eles voltam, eles estão meio deslumbrados, porque, Senhor, até os demônios nos obedecem, se submetem. E eles ficam assustados com aquilo. Mas Jesus fala para eles, escuta, alegre-se, não porque demônio submete, alegre-se, porque os seus nomes estão escritos nos céus. Qual é o motivo da sua alegria? Qual é o motivo de você estar aqui hoje? Qual é o motivo de você servir ao Senhor? Qual é o melhor presente que Deus já te deu? Talvez você pense que possa ser essa obra espiritual que Ele tem, que é tremendo mesmo. A autoridade que Deus nos deu, irmão, é maravilhosa. Você saber que você tem autoridade para pisar serpentes, escorpiões e nem o poder do maligno te causar dano. Não é tremendo? É maravilhoso. Não é maravilhoso o que Ele já fez na sua vida? Começa a pensar nas bênçãos que Ele te deu. Mas eu quero te lembrar o que Jesus lembrou aos discípulos naquele dia. Fica feliz, você tem um nome escrito no céu. Você estava condenado e hoje você está salvo. Você vai para o céu. E eu vou falar uma coisa para você, não se escandalize, mas sabe qual é a melhor coisa do céu? É que Jesus está lá. Sabe o que vai ter de melhor no céu? A sua proximidade com o Senhor. Mas o Senhor, Ele não deixou para o céu simplesmente aproximar-se de nós. Ele já se aproximou. E hoje, aqui, agora, nesse momento, você pode estar extremamente perto, próximo a Ele, ou extremamente distante. Sabia disso? Mas eu estou dentro da igreja. Mas você é a igreja? Estão entendendo? Porque uma coisa é você estar dentro de uma igreja, outra coisa é você ser a própria igreja. Você é chamado para ser noiva do Senhor. Você é chamado para ser igreja do Senhor. Você é chamado para ser filho de Deus, filha de Deus. E eu vou mais longe, não só para se aproximar de Deus, mas para morar dentro de você. Jesus em você. Não existe maior proximidade do que o próprio Cristo morar dentro de você. Eles voltaram assustados, os demônios nos submetem. Oxe, isso é muita coisa. Mas Jesus está falando que tem coisa maior, tem coisa melhor. Ele era maior. Ele é muito melhor. E quando nós olhamos para esse contexto de aproximar a Deus, aí ele começa a falar algumas coisas tremendas. Porque ele começa a falar da proximidade entre o Filho e o Pai. E entre o Pai e o Filho. Que ninguém conhece o Pai se não conhece o Filho. Lembra disso? Nós acabamos de ler. E a quem o Filho quiser revelar. Então há uma ideia de intimidade, de aproximação de Deus Pai, que é através do Filho. E quem é o Filho de Deus? Jesus. Quem estava falando com eles, irmãos? Jesus, o próprio. Quem está falando com você aqui hoje, eu espero que seja o Senhor Jesus. Porque se você veio ouvir o Juber, não tem muito o que ouvir, eu não sou ninguém. Mas se você veio ouvir a palavra de Deus, Deus fala com você, Ele te transforma, Ele te cura, Ele te liberta, Ele te edifica, Ele te restaura, Ele muda o seu pensamento, Ele faz o que for preciso, porque Ele é Deus. E Ele marcou esse dia, essa hora, para falar com você. Talvez você fale, não, é mais um dia de domingo. Para mim não é. Deus está aqui.
Ele é maravilhoso, Ele é poderoso, Ele é tremendo. Ele é tão bom que te trouxe até aqui. Glória a Ele. Jesus começa a dissertar algumas coisas e o texto bíblico nos leva a aprofundar em algumas coisas. E ele fala, olha, muitos profetas desejaram ver o que vocês estão vendo. Muitos profetas desejaram ouvir o que vocês estão ouvindo. E vocês estão vendo, estão ouvindo e não estão entendendo. Irmãos, pensa comigo, Jesus em pessoa, na frente deles, falando com eles, olho no olho, cara a cara. Jesus estava falando, escuta, sabe esses profetas todos vocês leram até hoje? Sabe, tudo que está escrito está aqui, ó. Era para agora. Não é só para o demônio submeter, mas é para que a glória de Deus venha e o seu nome seja escrito no livro da vida, que você tenha a vida eterna, que você tenha a eternidade ao lado do Pai. E como igreja do Senhor, esse precisa ser o nosso maior objetivo, esse precisa ser o maior sonho, nossa maior alegria, desejar o céu, desejar a eternidade, desejar Deus, desejar Jesus, desejar a presença de Deus na nossa vida todo santo dia. E a eternidade vai ser somente uma continuidade. O problema é que a religiosidade, ela traz para nós esse entendimento de que parece que Jesus só está perto se acontece alguma coisa muito diferente, como o demônio submeter. Mas eu quero dizer para você que desde o nascer ao pôr do sol, seja louvado o nome do Senhor. Desde o primeiro momento que você abriu os seus olhos até a hora que você vai dormir, louve ao Senhor. Desde o primeiro minuto que você acorda, desde a primeira palavra que você libera, toda honra e toda glória a Ele, porque Ele é digno de ser louvado o tempo inteiro, toda hora. E você precisa se lembrar a todo momento que você não é só crente, você é filho de Deus, você é chamado, você é escolhido, você foi, sabe, trazido para o reino do Filho, do seu amor. Você foi arrancado de um império de trevas, você foi tirado das mãos do inimigo e hoje você reina. Ah, Jubel, não reina, irmão, você não sabe, mas você faz parte do reino de Deus e você reina com Ele desde já e para sempre. O Senhor te chamou para algo muito maior do que simplesmente uma vida de religiosidade ou de ir ao culto no domingo, mas de você passar 24 horas do dia, todos os dias do ano, na presença do Deus Todo-Poderoso, próximo a Ele, Ele próximo a você, de maneira que vocês sejam um, que Ele more dentro de você, que Ele habite dentro de você, para você poder falar o que Paulo falava, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E quando nós olhamos para esse amor, para essa proximidade, nós precisamos entender que as barreiras da religiosidade precisam ser quebradas e a intimidade, a proximidade com Deus precisa ser verdade no nosso dia a dia. Não porque eu quero aparecer para alguém, não porque eu quero saber mais do que alguém, mas porque eu quero mais de Deus. Eu preciso mais de Deus. Nós precisamos mais de Deus todos os dias. O dia que você achar que você sabe tudo de Deus, irmão, acende o alerta vermelho, corre, vai orar, jejua, faz alguma coisa, tem alguma coisa errada na sua cabeça. Não tem como você saber tudo de Deus. Todo dia a palavra dele se renova. Todos os dias podemos aprender coisas novas. Todos os dias ele fala ao nosso coração e nos enche. Basta nós buscarmos. É lógico que se você não quiser, se você não buscar, você não vai ter. Mas se você ama, se você deseja, se você busca, ele vem. E ele é maravilhoso, ele não deixa nada a desejar, ele não deve nada a ninguém. Pelo contrário, ele sempre está sobrando. Tudo que Deus te dá é sobremaneira poderoso, sobremaneira grande. É muito maior do que nós pensamos, imaginamos. Então, o primeiro ponto que eu quero entrar com vocês é amar a Deus sobre todas as coisas. O amor a Deus. Quando o texto diz amar a Deus de todo o coração, vem alguém que é conhecido da lei, perito na lei. O que você espera de alguém perito na lei?
você espera que alguém sabe tudo, não é? E Jesus começa um diálogo com essa pessoa. O que eu preciso para dar a vida eterna? É uma espécie de teste que ele estava fazendo com Jesus, olha só. E Jesus fala para ele, o que está escrito lá? Como é que você lê o que está escrito lá? Também uma pergunta para a gente. Quando você abre a sua Bíblia, como é que você lê o que está escrito aqui? Você lê com os olhos da religiosidade? Sabe, com uma mente endurecida por conceitos e não quer mudar? Ou você lê como alguém, Senhor, me ensina, fala comigo, me mostra, me revela, muda o que for preciso, transforma minha mente e meu coração, mas gera em mim a tua palavra. E esse moço falou, não, está escrito lá, amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração. Quando fala de todo o coração, a ideia de todo o coração é com sinceridade, com todo o seu ser, com tudo que você é. Então, a primeira coisa para eu amar a Deus é a verdade, é a sinceridade, é o amor que não é aquele amor de desejar alguma coisa de Deus e por causa disso você diz que ama a Deus, mas você amar simplesmente porque o ama. Você amar porque Ele é Deus. Porque Ele é quem Ele é. Aí você fala, que coisa idiota. Não é idiota, é tremendo. Porque você pode amar por interesse, você pode amar porque quer alguma coisa em troca, você pode amar porque naquele dia você está feliz, porque no dia que está triste você não quer amar mais. Mas quando você ama de verdade, você ama acima de qualquer circunstância, acima de qualquer ocasião e acima de qualquer dificuldade. Você ama porque Ele é. Sinceridade. E Ele continua de toda a sua alma. Quando nós falamos de toda a sua alma, nesse contexto, nessa parte aqui, nós estamos falando das emoções. E, infelizmente, irmãos, muitas pessoas, elas são volúveis nas suas emoções. Porque muitas vezes nós nos deparamos com situações difíceis, muito difíceis. E as emoções, elas são abaladas, você fica triste, você fica preocupado, você fica angustiado. Nós acabamos de vir de uma semana que o nosso apóstolo deu uma palavra em célula que era vencer a ansiedade e o medo. Lembram disso? E o que todo mundo está enfrentando hoje em dia? Ansiedade e medo. Não é verdade? E o que é isso? Problemas nas emoções. Precisamos vencer as nossas emoções. Porque se as coisas estão perfeitas, maravilhosas, amamos a Deus. Mas se as coisas ficam difíceis, amamos a Deus. Se as coisas estão complicadas, amamos a Deus. E a gente passa na nossa vida por situações extremamente diferentes, em que você vai sorrir, e em alguns momentos você pode chorar. Mas quando você sorrir, sorria com Jesus. Quando você chorar, deixa Ele chorar junto com você. Deixa Ele participar da sua dor. E faça diante dEle conhecidas as suas orações. Não foi isso que a gente viu na palavra dessa semana de célula? Eu vou lembrar vocês. Por quê? Porque Deus, Ele é um Deus participativo. Ele não é como o Deus das religiões, nem daquela época de 3.000 anos atrás, nem de hoje. Sabe? Esse Deus que só funciona se você fizer uma oferenda, esse Deus que só funciona se você fizer uma reza, esse Deus que só funciona se você der algo para Ele. Não é isso. Deus, Ele tem prazer e alegria em participar da sua vida e ouvir a sua voz. Ah, mas Deus me corrige. Glória a Deus por isso, irmão. Senão você vai fazer besteira o resto da vida. Se Ele te corrige é porque Ele te ama. E se Ele te ama, Ele te faz crescer. Porque quando nós somos corrigidos e nós somos, colocados no lugar correto e Deus nos mostra como caminhar, nós crescemos. Então, onde estão as suas emoções? Eu conheço gente que nessa época de pandemia agora, perdão a palavra, mas pirou. Não consegue sair de casa, de tão maluco que está. Aí você fala, Júlio, a situação é difícil. É muito difícil.
Essa doença é terrível, também acho. Mas Deus tem nos dado graça, Deus tem nos dado forças para vencer. Em nome de Jesus, nós vamos vencer. Deus vai nos abençoar e vencer essa época, esse tempo. E nós vamos, sim, crescer, multiplicar e fazer a diferença, fazer o nome dele engrandecido nessa cidade, nesse estado, nessa nação. Porque é isso, para isso que ele chamou a igreja. Para que a gente seja instrumento dele aqui na terra. Então, precisamos guardar as nossas emoções. As nossas emoções precisam estar para a honra e glória do Senhor. Todas as suas forças, todo o seu vigor, tudo que você faz. Sabe, eu não sei qual é a sua realidade hoje, mas as suas forças, elas precisam ser aplicadas para o Senhor. Às vezes as pessoas têm força para tudo, menos para vir para a igreja. Tem força para tudo, menos para ler a Bíblia. Tem força para tudo, menos para orar. Tem força para tudo, menos para jejuar. E aí a gente fica pensativo. Poxa, mas não tem força para isso? E é o contrário, porque quando você está na presença de Deus, Ele te fortalece. Quando você lê a Bíblia e Deus fala com você, Ele te fortalece. Quando você ora, fala com Ele, Ele fala contigo, Ele te fortalece. Quando você jejua, seu corpo pode até parecer que dá uma debilitada, mas espiritualmente você sabe que Ele te fortalece. É ou não é? Agora eu digo para você, quantos anos tem que você é crente? Quantos anos tem que você ouvir isso? E vai ouvir até Jesus voltar. Porque é manual dele. Orar, ler Bíblia, jejuar, vir para o culto, vai para a célula. Ah, eu não posso ir para a célula, Júlio, não tem célula presencial, mas tem online. Os nossos irmãos 12, eu sei que estão fazendo célula. Eu estou fazendo a minha célula. Tem um monte de célula acontecendo. Participe. Entre lá na célula do seu discipulador. Ore. Fale com Deus. Onde estão as suas forças? Irmãos, tem gente que tem força para tudo, menos para as coisas de Deus. Onde está o seu empenho? Onde estão as suas forças? Eu reitero o que eu acabei de falar. Quando você coloca as suas forças em Deus, Ele te fortalece. E se Ele te fortalece, você vence. Se Ele te fortalece, você vai ter vitória. Porque a nossa vitória, ela vem do Senhor. Deus te deu sabedoria, Deus te deu alegria, Deus te deu força, Deus te deu um intelecto, glória a Deus por isso, Deus te deu uma profissão, amém. Louvado seja Deus por isso. Mas tudo isso vem dele, toda a honra e toda a glória é dele. Aprenda a agradecer a Deus na posição que Ele te colocou. Aprenda a agradecer a Deus pelo emprego que Ele te deu. Aprenda a agradecer a Deus pela família que Ele te deu. Aprenda a agradecer a Deus pelo simples fato de você respirar. Porque tem muita gente tentando e não está conseguindo hoje. E Ele te abençoa. Força no Senhor. Todo o teu entendimento, nós vamos falar de inteligência, de intelecto. O mundo aí fora, ele tenta colocar na sua cabeça que o fato de você vir para a igreja, o fato de você buscar a Deus é porque você é burro. Porque você é um ignorante, que você não sabe de nada. Estou falando besteira? Conversa com alguém que não é crente para você ver. Ele vai falar, você perdeu seu tempo, não sei o que para a igreja, não sei o que para pastor. E vai falar um monte de coisa, não sei o que, vamos fazer isso que é melhor, vamos fazer aquilo que é melhor. E tudo que eles falam é pecado, engraçado, né? Ninguém te aponta para coisa boa, só para pecado. Aí eles falam que o pecado é bom e Deus é ruim. Só que a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E a Bíblia diz que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Tem alguma coisa boa nisso?
E a gente não é inteligente porque busca Deus? Existe uma condenação, mas existe uma salvação. A salvação está em Cristo. Se eu busco a Cristo e busco a minha salvação, eu não sou inteligente? Desde quando? Tudo aí é perfeito, até o homem virar macaco, do macaco vir virar homem, tudo é perfeito, maravilhoso. Mas você fala assim, rapaz, Deus criou tudo, aí você é louco. Aí você vai ver todas as teorias, todo o intelecto humano, você vai ver que para tudo que eles falam acontecer de verdade, tinha que ser uma série de eventos em cascata, uma série de coincidências de proporções de 1 a 1 bilhão. E aí essa proporção de 1 a 1 bilhão para dar certo é muito inteligente. Mas você fala, escuta, tem um ser pensante, inteligentíssimo, que criou todas as coisas, pôs tudo no seu lugar e tudo perfeito para o homem habitar, e tem um plano perfeito para o homem nessa terra, e se o homem entender, ainda tem um plano perfeito para a eternidade, e aí você é burro. Não é, irmão. Você é inteligente. Você é inteligente. Não deixe o diabo falar que você é burro. Burro é o diabo que pecou lá no começo. Ele caiu e o destino dele não é bom. Mas o nosso é a vida eterna. O nosso, irmãos, o nosso futuro é a eternidade ao lado de Deus. Sabe o que você escolheu? Ter vida eterna. Sabe o que você escolheu? Você escolheu servir o Rei dos Reis. Você escolheu servir o Senhor dos Senhores. Você escolheu estar na casa do Pai. Você escolheu ouvir a voz de Deus. Você escolheu saber mais de Deus. Você escolheu a presença de Deus para a sua vida. E isso é muito inteligente. Não deixe o diabo dizer que você não é inteligente. Pelo contrário, você fez a escolha mais inteligente que podia ter feito na sua vida. Foi o dia que você aceitou Jesus como seu Senhor e entregou a sua vida a Ele. E disse, Senhor, reina na minha vida. Senhor, eu sou o teu. Esse dia foi uma prova de inteligência na sua vida. Intelecto, mente. É inteligente servir a Deus. Pensa comigo, irmãos. Você aceita Jesus como seu Senhor. Você entrega a sua vida a Ele. E o mais é Ele que faz. Isso não é inteligente? Ele faz tudo. Ele abre as portas, Ele cura, Ele liberta, Ele transforma, Ele restaura, Ele edifica, Ele te ensina, Ele te corrige, Ele te ama, Ele te abraça, Ele cuida de você. Me diz, isso não é inteligente? Aí você vê lá fora milhões e milhões de pessoas no mundo mergulhadas em depressão, tristes, pessoas com bilhões na conta bancária querendo suicidar. Pessoas que teriam, teoricamente, tudo, mas que não querem mais viver, porque não veem sentido na vida. Pessoas que estão mergulhadas em droga, bebida, prostituição, imoralidade. Pessoas que estão arrebentando seu corpo, pessoas que estão se dilacerando, pessoas que estão se destruindo. E isso é inteligente. Desde quando? Aí você fala para a pessoa vir para a igreja. A pessoa vem. A pessoa tem um encontro com Deus, ela é transformada, ela é curada, liberta, ela é restaurada. Aí ela vem para cá, feliz, alegre. As pessoas querem dizer que ela não é inteligente. Eu não entendo. Eu não entendo. Ponha isso na sua cabeça. É inteligente servir ao Senhor. É inteligente amar a Deus sobre todas as coisas. É inteligente amar esse Deus. Se você é inteligente, eu creio que você é porque você está aqui hoje. Entenda de uma vez por todas. Burro foi o diabo. E você não tem nada a ver com ele. Amém? Você não tem nada a ver com o diabo. Pelo contrário, você tem tudo a ver com Jesus.
Ele é o seu Senhor. É com Ele que você tem que se parecer. É a Ele que você vai servir. É a Ele que você vai amar. Um outro ponto de aproximar-se de Deus era o amor ao próximo. E aí, essa mesma pessoa, esse mesmo perito na lei, ele continua de novo preso nas suas picuinhas religiosas. Porque o texto, ele vai dizer algo que vai chamar a atenção. Porque Jesus fala assim, disse Jesus, respondeu corretamente, faça isso e viverá. Ponto. Podia ter terminado aqui a conversa. Não podia? Podia ter terminado aqui. Mas aí o abençoado vira para ele, vira para Jesus. Mas ele querendo justificar-se. Preste atenção nesse termo. A palavra de Deus vai dizer que não há um justo sequer sobre a terra. Por quê? Todos nós nascemos debaixo de uma condenação, debaixo de uma natureza pecaminosa, uma natureza adâmica. Debaixo de uma natureza de pecado. Nós fomos justificados por Cristo na cruz do Calvário. Porque pela justiça e pela Bíblia, o salário do pecado é a morte. Mas o Senhor morreu no nosso lugar, lá na cruz do Calvário. E Ele nos justificou. Porque a morte que nós merecíamos morrer, nós não vamos morrer. Nós vamos ter vida eterna. Aí, aquele moço ali, aquele perito na lei, o texto está bem claro, mas ele querendo justificar-se. Porque isso é o que faz a religião. A religião quer justificar-se. Quando eu falo religião, eu falo do termo religiosidade, comportamento religioso, não o comportamento de amor a Deus sobre todas as coisas que nós queremos entrar nessa noite. Porque a religiosidade, ela quer fazer uma troca de favor. Se eu fizer isso para Deus, Deus faz isso para mim. Se eu fizer isso para Deus, Deus faz aquilo para mim. Então eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, porque Deus tem que fazer isso para mim. Eu fiz. Estão entendendo? Só que Deus não é obrigado a nada, irmãos. Tudo que Deus faz por nós é por amor. Porque tudo que Ele tinha que ter feito, Ele já fez. Lá na cruz do Calvário, quando Ele derramou todo o seu sangue para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Aí, o religioso vai virar e falar assim, então quer dizer que não tem que fazer nada, Deus já fez tudo, eu vou cair no pecado. Entendeu nada. Entendeu nada. Mais uma prova que a religiosidade afasta. Se você entendeu que Jesus já fez tudo, que você não tem nada das suas próprias forças para dar a Ele, porque tudo vem dEle e é dEle. Então, meu irmão, você não vai largar o pecado para trocar por um favor a Deus. Você vai largar o pecado porque você ama a Deus. Você vai deixar o pecado porque você sabe que isso não agrada a Deus. Você vai deixar o pecado porque você sabe que o pecado é tudo que Deus odeia. E você vai procurar amar a Deus com todo o teu entendimento, com toda a tua alma, com toda a tua força. E aí, tchau, pecado. Você não entende, a carne é fraca. Meu irmão, tem alguma coisa errada aí. Porque a carne pode até ser fraca, mas nosso Deus é muito forte. E o arrependimento gera mudança de comportamento. O arrependimento genuíno gera mudança de vida. Se você diz que arrependeu e mudou e continua do mesmo jeito, seu arrependimento é controverso. Que arrependimento é esse? Nós não podemos ter a ideia de justificar-nos com os nossos próprios atos. E o engraçado é que ele começa um texto, Jesus começa um texto muito interessante. Perguntou a Jesus, quem é meu próximo?
O perito perguntou a Jesus: quem é meu próximo? E Jesus conta a parábola do samaritano. Olha só. Quantas vezes você já ouviu falar a parábola do samaritano? Quantas vezes? Acho que desde que eu converti eu ouço. Tem um tempo. E é sempre por um lado de justificar. Porque o samaritano é legal, porque ele ajudou. O samaritano é legal, porque ele fez uma obra. E as pessoas aliam o que o samaritano fez a uma assistência social. Já parou para ver isso? Todo mundo que vai no texto samaritano vai no rumo da assistência social. De ajudar o pobre, ajudar... Não é isso que o texto está dizendo. O texto não está falando disso, acredita nisso? O texto está falando de compaixão. O texto está falando de amor, de misericórdia. Mas a religiosidade faz a gente olhar com os olhos da obra social. O que também é bom você ajudar alguém. É ótimo, ajude. Quer ajudar, ajude. Pode ajudar. Mas você tem que entender que esse texto aqui não está falando disso. Esse texto aqui está falando de compaixão, de colocar-se no lugar do outro. E isso faz você próximo. Porque o segundo ponto de amor é amar ao próximo. E aí, quando a gente olha para o próximo, a gente olha para Jesus. Aí você fala assim: Juba, endoidou. Não, claro que não. Claro que sim. Como? O que Jesus fez por nós? Quem foi Jesus? Quem é Jesus? Mergulha comigo. Onde Jesus estava? No céu, irmãos. Jesus é Deus. O que Jesus fez? Ele deixou a sua glória para vir como homem. O que mais que Jesus fez? Ele viveu entre nós. E sabe o que ele fez? Teve compaixão de nós. Ele nos tratou. Ele nos socorreu quando nós estávamos na mão do ladrão, do inimigo. Não é assim que a Bíblia chama o diabo? Mergulha comigo. Eu preciso que você mergulhe comigo. Quando Deus me falou isso, eu fui longe. Porque, irmãos, Jesus fez isso por nós. Ele veio. Quem estava nas feridas, machucado pelo inimigo? Nós. Mergulhados no pecado. Nós. Ele veio. Ele olhou por nós. E quando o socorro humano falhou, porque passou de lado. Quem olhou por você, por mim, por nós? Jesus. Ele nos pegou, tratou nossas feridas, limpou nossas feridas, nos levou para a casa dele, cuidou de nós, pagou a nossa dívida, irmãos, que não tinha perdão. O preço pago na cruz do Calvário não tinha ninguém que pudesse pagar. Pensa no cara mais bilionário do mundo, o dinheiro dele não serve, não paga. O dinheiro dele não chega nem perto do que o preço que Jesus pagou na cruz do Calvário por mim e por você. Ele nos colocou na casa dele, nos restaurou, cuidou de nós. Esse é o amor ao próximo que Jesus estava ensinando para aquele cidadão. Mas as pessoas pegam esse texto e jogam para um negócio de obra social e parece que é só ajudar a gente. Não é. É compaixão, é se colocar no lugar, é restaurar as feridas, é curar. Na igreja vem gente de todo jeito. Vem gente que precisa de uma cesta básica e você precisa ajudar porque ela está precisando. Mas tem gente que vem nadando em dinheiro e está indo para o inferno. Gente que precisa de Jesus. O problema dele não é dinheiro. Ele tem muito dinheiro.
mas ele não tem nada de Jesus, ele precisa de Jesus. Vem gente depressiva, vem gente alegre, vem gente pós-doutorado em alguma coisa, vem gente que não sabe ler, não sabe escrever. Todo mundo precisa do socorro de Jesus. Porque o que mais debilita o homem é a falta de Deus. O que está mandando o povo para o inferno é a falta de Deus, é o pecado. E você tem esse Jesus. Você conhece esse Jesus. Você pode levar esse Jesus até essas pessoas. Isso é amar o próximo. Então, toda vez que o apóstolo Iberato, ele vem aqui, né, e às vezes ele fala até duro, você tem que abrir sua célula. Cadê sua célula? Leva o povo para o encontro. O encontro está chegando, vamos fazer o encontro. Por que você não vem no culto? Traz o povo para o culto, vamos para o culto. Não, vamos reunir, vamos orar, você tem que ler Bíblia, você tem que orar. Aí você fala assim, o apóstolo não para de falar nisso. É lógico que ele vai falar nisso. É o que a gente fala, é o amor ao próximo. A maior prova de amor ao próximo é você apresentar o Jesus que você conhece a esse próximo. E aí ele vai ser seu próximo. Mas a religião te faz passar de lado. E você que foi chamado para ser sacerdote na vida daquela pessoa, você passa de lado. Você não vê que ela existe. E você toca a sua vida como você está acostumado. E a pessoa fica lá abandonada. Quantas pessoas nós pregamos que eram pessoas que ninguém dava nada por elas. E hoje são grandes homens de Deus, grandes mulheres de Deus. Eu conheço gente que tinha uma vida desregrada, para não falar coisa mais pesada. E hoje você vai falar, impossível, irmão. Impossível. Esse cara já fez isso? Impossível. Estou te falando. Deixa ele contar o testemunho que você vai ver. Impossível. Não é. Deus transformou a vida dele. Deus mudou a vida dele. E aí, você vai conversar com os irmãos e você começa a ver como é que você era antes de converter, irmão. E o irmão começa a te contar como é que era a vida dele. Você olha para ele e fala assim, é você mesmo? Tem certeza que você está contando a sua história? Porque é uma pessoa tão abençoada hoje, uma pessoa tão liberta, uma pessoa tão legal, uma pessoa tão amável, que você não acredita que ele era daquele jeito. De tanto que Jesus entrou na vida dele e mudou. É isso que a gente quer, é isso que a gente precisa, é essa proximidade de Deus, é de Jesus entrar na sua vida, de Jesus entrar na vida das pessoas e fazer tudo novo. Mas para isso, precisa haver o amor, precisa haver a compaixão, precisa acontecer a misericórdia, precisa acontecer no seu coração, em primeiro lugar, o desejo que houve no coração de Jesus. Amar. A maior prova de amor que existe vem de Jesus. Deixar o céu e se colocar como homem, morrer numa cruz, sendo o Rei dos Reis, ressuscitar e continua nos abençoando. Você pode se ajoelhar e falar com Ele hoje. Você pode contar a sua vida inteira para Ele, ele não vai ficar chateado, Ele vai amar. Sabia disso? Tem gente que está tão presa na religiosidade e fala assim, você tem orado, irmão? Não, eu não quero incomodar o meu Senhor com os meus problemas, eu só quero falar de bênçãos. Está longe de Deus. Longe, mas longe. Rapaz, fala tudo. Para começo de conversa, ele é onisciente, ele já sabe. Mesmo, ele já sabe. Ele é onisciente. Então para que eu vou falar? Porque Ele ama te ouvir. Porque Ele te ama, abençoado. Ele te ama. Ele quer cuidar de você, Ele quer curar suas feridas, Ele quer te sustentar, Ele quer te abençoar, Ele quer fazer tudo por você. Mas você precisa querê-lo, você precisa desejá-lo, você precisa amá-lo.
Jesus, ele não é um ser bruto, sem educação, estúpido, que vai entrar na porta do seu coração, meter o pé e falar, agora eu que mando. Não vai fazer isso. Apocalipse 3,12 diz assim, eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. É um gentleman, é um cavalheiro. É tremendo. Então, abre a porta, irmão, pelo amor de Deus. Abre seu coração urgente. E fala, Senhor, demorei demais, mas entra. Faz o que o Senhor quiser. Vem, Jesus. Há uma frase no Apocalipse que diz que a igreja do Senhor diz, Maranata, vem, Senhor Jesus. Essa frase, talvez algumas pessoas não entendam a intimidade, o poder, o desejo que há nessa frase. Mas é o desejo da igreja clamando, desejando a presença de Jesus, desejando a volta do Senhor, desejando estar com Ele na eternidade, desejando desde já a presença dEle. O que você deseja de Deus? A presença dEle 24 horas do seu dia? Ou só quando a coisa aperta? Só quando o negócio está difícil? Só quando você precisa de um emprego? Só quando você precisa de saúde? Só quando você precisa de um casamento? Só quando você precisa de dinheiro? Só quando você precisa das coisas darem certo naquele negócio que você tem que fazer amanhã? Não, irmão. É todo dia, toda hora, todo segundo, cada momento. Isso é a eternidade. Por último, o amor a nós mesmos. E aí, eu quero que você reflita. Porque não tem atitude maior de amar a eu mesmo do que eu entender o que é melhor para mim. Concorda comigo? Sim ou não? Eu preciso querer o que é melhor para mim. A tendência religiosa egoísta vai dizer que o que é melhor para você é o que você faz para se dar bem, para você ficar melhor que os outros, seja na vida financeira, seja na vida sentimental, seja na vida, qualquer área da sua vida, não é? Sobressair em relação ao outro, não é? Vem comigo, não perca. Mas eu quero te dizer que não é. Sabe o que o texto diz? Amar ao próximo como a você mesmo. Por quê? Porque quando eu amo a Deus em primeiro lugar, eu entendo que amar a mim é amar a Deus em primeiro lugar, é ter relacionamento com Ele. Quando eu entendo que eu amo a Deus em primeiro lugar e que eu preciso amar o meu próximo como a mim mesmo, eu preciso entender que eu não fui feito para viver sozinho, mas que eu preciso me relacionar. E aí Deus inventou um negócio muito legal chamado igreja. Tremendo. Deus podia ter falado assim, quando você converter, fica em casa, e aí, sozinho, se vira, fala comigo que eu vou falar com você e a gente vai se dar bem. Mas Deus não fez isso. Deus chamou um negócio chamado igreja, Ele inventou esse negócio de irmão, olha que beleza. Inventou outro negócio mais legal ainda, que chama discipulado. Inventou um negócio que é de Deus, chama célula. E aí você está envolvido, o outro envolve com o outro, e você conhece o irmão te conhece, e você começa a conhecer todo mundo, e o povo sabe seus defeitos, sabe suas virtudes, e aí eles têm que engolir seus defeitos para conviver, mas eles gostam das suas virtudes, graças a Deus. E aí você começa a admirar o seu irmão, que você fala, que cara inteligente, quero ser igual a ele. E você começa a ver os defeitos e fala assim, ai meu Deus, eu tenho que suportar, porque é meu irmão, Deus vai tratar, e vai melhorar, mas nós somos igreja e vamos vencer. E você vê todo mundo crescendo, e você começa a olhar para a igreja, rostos diferentes, pessoas diferentes, gente de todo jeito, e você começa a amar uma pessoa que você nunca viu na vida. E você começa a orar por ela. Olha que negócio doido, irmão. E você chora por causa do problema do outro. E você fala assim, o que eu estou chorando? Minha vida está boa, está tranquila, mas você chora porque o irmão está passando uma luta.
E você descobriu o que é compaixão. Isso é compaixão. E você ora, Deus, tem misericórdia do irmão fulano, ele está doente, cura ele, Senhor. Tem misericórdia do irmão fulano, ele precisa do emprego, abre a porta para ele, Senhor. Tem misericórdia da irmã lá, ela está com problema com a filha dela. Deus, coloca juízo na cabeça daquela menina. E aí você começa a entrar num problema que não é seu. E você ora para Deus por um problema que não é seu. E aí você descobriu que você é igreja. Você é igreja. Isso é amar você mesmo. E aí você fala, não, Juba, esse é amar o próximo. Abençoado, olha para a palavra, ama o próximo como a ti mesmo. Não tem como você amar o próximo sem você se amar. E não tem como você falar que se ama e não amar o próximo. É uma via de mão dupla. E aí você vê o que é mais bonito na igreja, que é onde ela aparece com Jesus. É não pensar em você mesmo e começar a orar, jejuar por alguém que não é você. Porque se você está passando por uma luta e você precisa de algo, você jejua, irmão. Você ora. Ixi, tem gente que fica fervorosa. Vira o irmão, a irmã. Mas você vê quem é de Deus mesmo, é quando você vai fazer um encontro com Deus e o apóstolo Liberato começa amanhã o jejum. Vai tirar isso, vai tirar aquilo. Eu quero que ore tanto tempo. Cadê o nome do povo? Vamos orar por eles. E aí, meu irmão, você está doido para comer um churrasco. Adivinha o que aparece na sua frente? Um churrasco. De graça. Aí você fala, ô, meu irmão, não posso hoje. Não posso. Mas você não quer? Aí você fala, querer eu quero, né? Mas não posso. E aí você não come o abençoado do churrasco. Por quê? Porque você pensa no irmão que você está orando para levar no encontro, para o encontro dele ser uma bênção, para dar tudo certo. E aí você passa. É ou não é? Quem não passou por isso é porque não trabalhou no encontro, irmão. Se você nunca trabalhou no encontro, prepare-se, em nome de Jesus, esse negócio vai passar. Né? Não sei como é que vai ser, Deus sabe, está no controle dele. Mas quando voltarem os encontros, trabalhe, ore, jejue, pregue, ministre. Se você não pode fazer encontro hoje, abra sua célula online. Olha que chique. Online. Ah, irmão, eu não consigo pregar. Mas você consegue falar bobagem no Instagram? Você consegue pregar. Você consegue falar coisa no Instagram que não tem nada a ver com nada. Você consegue pregar assim. Perdão. Consegue. Tira uns 5 minutos lá para falar de Jesus. Chama seus amigos. Ah, eu estou com vergonha. Vença a vergonha, vença o medo e fale. Quando começou essa pandemia, as células não puderam acontecer. E eu precisei fazer minha célula pelo Instagram a primeira vez. Irmãos, foi uma luta. Foi uma luta. Nem Instagram eu tinha. Eu fiz um. Chamei todo mundo. Como é que faz? Como é que funciona? Como é que faz? Eu preciso aprender. Tem célula hoje. E fiz. Pela misericórdia de Deus, mas eu fiz. Depois o Instagram travou. Vamos para o Zoom. Nem sabia o que era Zoom, mas instalei no dia, na hora. Travou toda hora, o Instagram não funcionava. Baixei o Zoom no meu celular. E preguei pelo Zoom. Depois continuei no Zoom. A escola de líderes, ela parou, porque não pode dar aula. Aí o que o Gilbert teve que inventar? Gravar a aula. Pensa no pânico. Mas gravei. Ainda tem gente que não tem coragem de entrar e assistir a aula. Vença. Vença. Deus está te chamando, irmãos, para fazer algo. Vença. Pense no próximo. Ame o próximo como a você mesmo. Use as habilidades que Deus te deu para você ser instrumento dele. Isso é amar a Deus. Amar a Deus é passar por cima das suas barreiras pessoais e fazer o que Ele quer.
Muitas vezes não é fácil, mas Ele nos dá as forças e a gente vence. Você ama a Deus? Então você está no lugar certo. Você tem um apóstolo abençoado. Você tem uma apóstola abençoada. Tenho certeza que você tem um líder abençoado. Não é possível. Eu conheço os meus irmãos 12, eu conheço as minhas irmãs, né, da geração dos 12, do apóstolo. São pessoas abençoadas. Você tem pessoas abençoadas para buscar, para orar com você, para conversar. Você tem irmãos abençoados nessa igreja. Pelo amor de Deus, não é possível que você possa dizer para mim que não tem ninguém nessa igreja que não seja bênção. Eu te dou um monte de gente na lista. Você é bênção. Você é tremendo, irmão. Glória a Deus pela sua vida. Eu, às vezes, vejo alguns irmãos vir falar comigo, porque você é isso, você é aquilo. Rapaz, você é muito melhor que eu, você não sabe. Deus tem levantado pessoas tremendas nesse lugar. Deus tem levantado irmãos e irmãs tremendos, que eu admiro, que eu amo. Que eu olho e falo, que legal que essa pessoa é. E a pessoa acha que não é. Eu falei, meu Deus, como que ela não entende que ela é bênção? Então, hoje eu te convido a você ficar de pé, ou se você quiser ajoelhar, se você quiser plantar a bananeira, faz o que você quiser, mas faz alguma coisa. Para Deus. Ore. Ore. E diga isso para Deus. Deus, eu te amo. Eu amo o que o Senhor é na minha vida. Me usa. Me ensina a me amar mais e, em consequência, eu amar mais aos meus irmãos. Me ensina a ser próximo e mergulhar cada dia mais na tua essência, mergulhar cada dia mais na tua unção, mergulhar cada dia mais no teu poder, mais na tua glória, mais na tua intimidade. Eu quero mais de ti, eu quero mais da tua unção, eu quero mais do teu poder, eu quero ouvir a tua voz, eu quero te obedecer, Senhor. Eu quero ser alguém que ama a tua voz, eu quero ser alguém que ama a tua palavra, eu quero ser alguém que ama falar contigo, eu quero, Pai, obedecer os teus princípios, teus planos, teus propósitos, teus projetos para a minha vida. Eu quero mais do Senhor, porque não há nenhum lugar melhor do que a tua presença, não há ninguém melhor do que o Senhor na minha vida. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que possa existir na minha existência pessoal, não é nada sem a tua presença. Eu preciso do Senhor, a minha essência grita, clama por ti, a minha alma clama por ti. Quando o salmista diz, a minha alma clama, é um grito, é o desespero, é o desejo, é a vontade de ter mais de Deus. Ore la balachere de covari canta la balassore de covari canta la bas. Ere la balachore de covari canta la balachore cova la bas. Ore la balachore de covari canta la bas. Mais de ti. Se você ainda não tem uma aliança com Jesus, entrega a sua vida a Ele essa noite. Diz para Ele, Senhor, a minha vida é tua, eu sou teu. Se você já tem uma aliança com Jesus, reafirme essa aliança. Diga a Ele, Senhor, eu quero mais, eu preciso mais de Ti, eu desejo mais da Tua presença, eu desejo mais do Teu poder, mais da Tua unção, eu quero saber mais, eu quero aprender mais, eu quero mergulhar mais de Ti. Me ensina a parar de pensar só em mim mesmo e pensar nos meus irmãos. Me ensina a parar de pensar só nos meus problemas e começar a orar pelos meus irmãos, começar a pregar para os meus irmãos.
venceste o pecado na cruz, a morte venceste, venceste. o véu tu rompeste, Não há mais separação entre nós, a Senhor. tumba O vazia. Senhor está vivo e reina. Tu reinas. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste e vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de tudo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de tudo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Coloca a mão no seu coração. Poderoso esse nome é, Coloca a mão no seu coração. nome Clame por esse nome, Senhor Jesus. Repita comigo, Senhor Jesus. Eu te entrego minha vida, tudo que eu sou, tudo que tenho, a minha essência, tudo que há em mim. Mora, habita, reina em meu coração. Seja o meu Senhor. E eu quero declarar o meu amor a Ti. A minha vida é Tua. Tudo que há em mim, louva o Teu nome. Tudo que há em mim, adora o Teu nome. Tudo que há em mim é para Ti. Tudo que eu sou é para o Senhor e para a glória do Teu nome. Toma minha vida essa noite, porque eu sei que eu quero Te amar acima de todas as coisas. Amar ao Senhor de todo o meu coração, de toda a minha força, de todo o meu entendimento, de toda a minha alma. Amar ao próximo como a mim mesmo. Me ensina, Senhor. Corrige, cura, liberta, transforma. Mas seja o meu dono, o meu Senhor, o meu tudo. Você crê nessa oração? Se você crê no que você falou, você fez uma oração hoje para que Ele reine na sua vida, para que Ele seja o Senhor da sua vida, amém? Se até hoje você não tinha feito essa oração, eu quero dizer que teu nome está escrito no livro da vida. E o maior milagre que pode acontecer na vida de alguém, aconteceu na sua vida, de você aceitar Jesus como seu Senhor. Se você já fez essa oração algum dia na sua vida, glória a Deus, você renovou os seus votos. E que seja isso mesmo, irmãos, para todo sempre. Deus em primeiro lugar. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amém? O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê shalom. Uma semana abençoada.